Olá, como é que você está? Ontem foram publicados uns arquivos com o nome Arquivos de 8 de Janeiro, estou traduzindo tradução livre, por dentro da Força-Tarefa Judicial Secreta do Brasil para prisões em massa. Eu estou falando dos documentos publicados pelos jornalistas, que é Michael Schellenberg, que é o jornalista americano, o David Agap e o Eli Vieira. Eles são responsáveis pelos relatórios que expõem toda a Gestapo do pseudo-juiz que é o Alexandre de Moraes. Se você não sabe, se você não está informado, todo aquele episódio do 8 de janeiro, aquilo foi uma farsa. Aquilo foi nitidamente o mesmo padrão usado pela esquerda aliada com os globalistas para incriminar pessoas e impossibilitar protestos referente à tomada de poder que foram as eleições no Brasil. Porque todas aquelas ilegalidades sempre pendendo para o lado do então presidente Jair Bolsonaro, que impossibilitaram ele de se promover durante as eleições, não somente se promover, as ilegalidades, os ataques aos seus aliados, as cassações, mesmo após as eleições, propiciaram uma possibilidade do criminoso, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, subir ao poder. Na verdade, está claríssimo, claríssimo. Eu nunca descartei essa possibilidade. Sempre lembro do argentino, o Fernando, inclusive o Fernando, que é o argentino que falou das ilegalidades nas urnas eletrônicas, ele voltou a postar aqueles vídeos lá na plataforma no Social Truth do Trump, onde ninguém vai poder mandar derrubar aquilo ali, né? Os arquivos publicados ontem detalham com fatos, com prints, com as conversas do que acontecia através como eu posso dizer, da agência de desinformação que incriminavam pessoas através da opinião política. Bom, mas antes disso, se você quiser apoiar o meu trabalho, acompanhe aí, tem o QR Code aí no canto superior da tela, no seu lado direito. Você pode me comprar um café através desse QR Code, ou você pode acessar nos links que eu vou deixar disponível na descrição. Você também pode enviar um Pix para o meu e-mail, que está aí passando aí na parte inferior da tela, para ajudar no jornalismo independente. Você também pode adquirir meu livro Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado, também na sua versão em espanhol. Você que mora fora do Brasil, através da Amazon, e você que está no Brasil, você pode adquirir pela editora Letra Capital ou Livraria da Travessa. Pois bem, ontem, os jornalistas Michael Schellenberg, David Agap e Eli Vieira publicaram um relatório com provas contundentes dos crimes cometidos pela Suprema Corte, por meio do ministro Alexandre de Moraes e todo o seu aparato criado para incriminar ilegalmente os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, preso ontem preventivamente, no dia 4 de agosto, e os detidos após o dia 8 de janeiro. É toda uma força-tarefa para incriminar ilegalmente essas pessoas e os apoiadores do presidente Bolsonaro. Novos documentos vazados, incluindo materiais inéditos do arquivo originalmente descoberto pelos jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião no ano passado, na série de reportagem popularmente conhecida como A Vaza Toga, revelam que Moraes montou uma estrutura paralela de inteligência dentro dos principais tribunais do Brasil e supervisionou pessoalmente todas as etapas da operação, dirigindo um esforço secreto de dentro do seu próprio gabinete, contornando os canais legais e tradicionais. A força-tarefa operava por meio de um grupo de WhatsApp, e em vez de acusações legais ou provas formais, ela se baseava em certidões informais geradas por meio do acesso a banco de dados confidenciais e vigilância digital improvisada. Cara, é um absurdo. Vocês têm que ler esses documentos. Eu vou deixar disponível aí na descrição desse vídeo. Um simples comentário poderia ser suficiente para rotular alguém como certidão positiva, uma classificação informal que, na prática, ajudava a manter alguém na prisão. Essas certidões nunca foram compartilhadas com os advogados de defesa e nunca foram analisadas pelos promotores. Registros oficiais do STF mostram que 243 pessoas foram presas no dia 8 de janeiro dentro dos prédios do governo.
Elas foram acusadas de crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa, recebendo posteriormente sentenças de até 17 anos. Lembra do caso da Débora? Essas sentenças são tão severas quanto as aplicadas a criminosos violentos, e esses criminosos podem até sair muito antes disso. Embora a maioria não tivesse cometido nenhum ato de vandalismo, as acusações eram genéricas, severas e não individualizadas. Bastava simplesmente passar pelo Congresso para ser acusado de tentar derrubar o Estado, incluindo casos de 3 indivíduos sem tetos, além de crianças e idosos com graves problemas de saúde. Além disso, o Supremo Tribunal Federal impôs uma multa severa de 300 milhões a ser dividida solidariamente entre todos os condenados, independentemente de suas ações individuais. No entanto, a grande maioria, 1.929 pessoas, foi detida no dia seguinte em acampamentos na frente das instalações militares, onde milhares de pessoas na época se reuniram após as eleições para protestar pacificamente. Por ordem das autoridades, eles foram enganados pelo próprio exército, em quem confiavam. Lembra lá que o general falou na tribuna do Congresso, assim, com orgulho, de que eles haviam enganado os manifestantes? Os oficiais disseram que os levariam à rodoviária para voltarem para casa, mas, em vez disso, os entregaram à polícia, que os levou diretamente para a prisão. Ironicamente, o exército brasileiro havia descrito anteriormente essas agremiações como expressões legítimas da liberdade de expressão. Moraes, com sua força-tarefa por meio de Cristina Yukiko Kusahara, criaram uma agência paralela para incriminar pessoas inocentemente, produzindo certidões negativas ou positivas, segundo o que era definida pelas agências, segundo comentário ou críticas ao STF ou ao presidente eleito. Sob a administração de Eduardo Tagliaferro, hoje fora do Brasil após denunciar esse esquema, a agência investigava a vida das pessoas presas, tudo devido ao seu comentário. Se você dissesse alguma coisa que era oposto ao que o STF defendia, você tinha uma certidão positiva. Essa agência usava o sistema biométrico do TSE. O uso do GestBio pela equipe de desinformação foi autorizada em setembro de 2022 pelo juiz do TSE, Benedito Gonçalves, aquele que disse que missão dada é missão cumprida. No entanto, o acesso ao sistema não foi concedido imediatamente, pois havia dúvida se o corregedor eleitoral tinha autoridade para conceder tal acesso. Segundo fontes, o administrador do sistema, Yuri Camargo Kizovek, resistiu, temendo ser responsabilizado pessoalmente por aquele uso indevido do sistema. Ele teria ficado incomodado com a crescente influência dessas agências do Moraes dentro do tribunal e sua estreita aliança com Moraes, a quem considerava autoritário. Como unidade preferida de Moraes, essa agência era vista como politicamente delicada, que ao conceder o acesso ao GestBio, isso pudesse causar problemas para ele também. E também, de acordo com o ex-funcionário do TSE, os chamados parceiros infiltrados nos grupos de mensagens, que era administrado por Cristina, que era o braço forte de Moraes, incluía agências de verificação de fatos, como a Agência Lupa, e instituições como a FGV e a UFRJ. Esses parceiros não se limitavam a enviar relatórios ou dicas ao TSE. Eles também recebiam pedidos de investigação direto do tribunal. Bom, ele estava usando aí entidades e a lupa para investigar a vida das pessoas. Lembra aquela repórter que fez todo o dossiê para incriminar a Débora? Mas olha essa mensagem aqui de tão sádico que essa gente é. Em 1º de março de 2023, o juiz Ayrton Vieira enviou uma mensagem de despedida ao grupo do WhatsApp. Ele acabara de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos do 8 de janeiro. Despeço-me aqui, singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Que nas audiências de custódia possamos dar o que cada um deles lhe é de direito: a prisão. E começo a rir, está aqui o print. O que ficou claro é justamente a criação de um tribunal soviético para incriminar pessoas inocentes como a Débora Rodrigues e o Clériston. O Clériston sequer esteve no dia 8, mas morreu na cadeia em novembro de 2023, mesmo com pedidos de soltura, porque ele tinha risco de vida.
Olha, o Brasil precisa reagir contra isso que foi instalado no Brasil. Você sabe que isso não surgiu do nada. Quem está por trás de Moraes? Existem ONGs, existem políticos, existe todo um sistema global, como o próprio Michael Benz denuncia. E eu creio que só através de pressão do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, inclusive eleito pelo PL também, e uma paralisação geral vai ajudar o Brasil. Porque mesmo com as sanções Magnitsky, o Moraes está dobrando e triplicando a aposta, né? Para vocês terem ideia como essas pessoas são sádicas. Você pode ler a matéria toda, o relatório todo no civilizationworks.org. Eu vou deixar o link abaixo para você assistir. E lembre-se, você brasileiro, tanto você que está morando fora quanto você que está aí no Brasil, você é responsável por essa mudança. Por quê? Olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que aconteceu em Cuba. Coincidentemente, hoje eu estava renovando a minha entrada nos Estados Unidos e aí eles sempre fazem essas perguntas. Você viajou para países como Irã, Venezuela ou outros regimes totalitários, né? Obviamente, se você colocar assim, o seu visto nem sai. Então, que o Brasil não se torne como uma dessas nações que estão aí no eixo do mal. Esse é o intuito do Lula. Até porque, recentemente, ele disse em entrevista, inclusive a CNN estava transmitindo, que o objetivo dele era, sim, transformar o Brasil em um país comunista, né? E todo país comunista teve um fim trágico. Olha o que acontecia na União Soviética, olha o que acontece nos países da África, olha a Venezuela bem próximo aí do Brasil. Pois bem, cada um tem o seu papel, tá bom? Deixe o seu comentário e compartilhe esse episódio. Até a próxima. Tchau.